Bom, pessoal, vamos conjugar aí os verbos cantar, vender e partir, um verbo de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, verbos regulares no modo subjuntivo. É muito fácil. O modo subjuntivo tem apenas 3 tempos. O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Tá? São apenas 3 tempos no modo subjuntivo, nos tempos simples, é claro. Então, verbos de primeira conjugação, cantar, falar, amar, né? Qualquer verbo aí terminado em ar, verbo regular, o radical vai se manter intacto, né? Em todas as suas conjugações. Cantar é um verbo regular, primeira conjugação, como é que vai ficar? Cante, cantes, cante, cantemos, canteis e cantem, né? No presente do subjuntivo. No pretérito imperfeito do subjuntivo vai ficar cantasse, cantasses, cantasse, cantássemos, cantasseis e cantassem. No futuro do subjuntivo, o verbo de primeira conjugação final ar vai ficar cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes e cantarem. Já para os verbos de segunda conjugação e terceira conjugação, vai ficar um pouquinho diferente. Então, como é que vai ficar? Venda, no presente, né, do subjuntivo, vai ficar venda, vendas, venda, vendamos, vendais e vendam. Isso no verbo de segunda conjugação. No de terceira conjugação vai ficar parta, partas, parta, partamos, partais e partam. No imperfeito do subjuntivo, que está aqui, vai ficar vendesse, vendesses, vendesse, vendêssemos, vendesseis e vendessem. Verbo de segunda conjugação, final er, vender. Partir vai ficar partisse, partisses, partisse, partíssimos, partisseis e partissem. Isso no imperfeito do modo subjuntivo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Já no futuro, aqui do modo subjuntivo, vai ficar para os verbos de segunda conjugação vender, venderes, vender, vendermos, venderdes e venderem. Para os verbos de terceira conjugação, final ir, partir, partir, partires, partir, partirmos, partirdes e partirem. 3 tempos no modo subjuntivo. Ah, mas é muito difícil. Não é difícil se vocês gravarem o seguinte. Para o presente do subjuntivo, eu vou colocar na frente, quando eu for conjugar, um que. Tá? Para o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu vou colocar na frente, quando eu for conjugar, um se. E para o futuro do subjuntivo, eu vou colocar na frente, quando eu for conjugar, um quando. Então vai ficar bem fácil de conjugar. Eu quero conjugar aí o verbo cantar no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo eu coloco um que na frente. Então vai ficar que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Tá? Para o pretérito imperfeito do subjuntivo, e a gente chama de imperfeito do subjuntivo, né? Eu vou colocar um se na frente. Então eu quero conjugar o cantar, o verbo cantar, né, no pretérito imperfeito do subjuntivo. É só colocar um se na frente. Vai ficar se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. É só colocar um se na frente. Quando eu quiser conjugar o futuro do subjuntivo, do verbo cantar, eu coloco um quando na frente. Então vai ficar como? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. A mesma coisa para os verbos de segunda e terceira conjugação, vender e partir. É só colocar um que, um se e um quando na frente. Que para o presente do subjuntivo, se para o pretérito imperfeito do subjuntivo e quando para o futuro do subjuntivo. Então eu tenho o verbo lá, pode ser qualquer verbo aí regular, né, de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Eu quero conjugar aí no futuro do subjuntivo. Coloca um quando na frente. Eu quero conjugar aí no presente do subjuntivo. Coloca um que na frente. Eu quero conjugar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Coloca um se na frente. Sigam essa regrinha que vocês vão começar a conjugar aí qualquer verbo no modo subjuntivo. Que, se, quando. Falou em subjuntivo, lembre de que, se e quando. Que, se e quando. Que para o presente do subjuntivo, se para o pretérito imperfeito do subjuntivo e quando para o futuro do subjuntivo. É bem fácil, não é difícil. Qualquer verbo vocês conseguem conjugar aí colocando essas palavrinhas na frente. O que, o se e o quando. Observem o seguinte, que para os verbos de primeira conjugação, o que vai haver? Que mudança haverá aqui? Apenas uma mudança aqui, ó, né, no presente do subjuntivo. Como é que fica? Aqui vai ficar que eu, verbos de primeira conjugação, vai ficar que eu cante, que eu fale, cantar, falar, né,
que eu ame, amar, primeira conjugação, que eu ame. Mas para os verbos de segunda e terceira conjugação, aqui no presente do subjuntivo vai terminar em A. Vender, que eu venda. Partir, que eu parta. Né? Então, para verbos de primeira conjugação, termina com um E aqui. Para verbos de segunda conjugação, termina com um A aqui no final. E aí eu vou seguindo todas as outras pessoas. Pegando a primeira pessoa, pessoal, o resto flui. Tá? A gente consegue conjugar tranquilamente. Então, para os verbos regulares aí do modo subjuntivo, que tem apenas 3 tempos, é o que, o se, o quando eu quiser conjugar, tá matada a charada aí. Bem fácil, não tem segredo nenhum. Esses aí são os verbos cantar, vender e partir, verbos regulares no modo subjuntivo. O próximo tempo que a gente vai ver agora é os tempos aí do imperativo, a formação do imperativo, tá ok?